Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 5, diz o seguinte: Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então, o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Airote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Pai, essa tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da minha vida, me use como um instrumento e que o Senhor possa derramar um pouco mais da tua porção, da tua sabedoria, do que o Senhor tem para nós, e que a sua palavra, Senhor, encontre terra fértil em nossos corações, para que provoque mudança, transformação, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, olha só o contexto, a gente conversou no domingo passado, né? O Wildo tem falado sobre Êxodo com a gente, e na semana passada a gente falou sobre o chamado de Moisés, né? Sobre as desculpas que Moisés deu para cumprir essa missão que o Senhor tinha dado a ele, essa missão de tirar o povo do Egito e levar para uma terra melhor, uma terra boa, uma terra prometida. Moisés deu as desculpas, Deus, ele é especialista em contornar todas as desculpas que a gente dá, então ele conseguiu, né, obviamente, contornar as desculpas de Moisés e ele aceitou a missão, e a gente está aqui agora, nesse contexto, lendo a travessia, né, quando o povo já tinha passado pelo deserto, tinham visto tantos milagres acontecendo, a própria saída do povo, né, do Egito foi grande milagre, eles viram as pragas que foram colocadas aí para que Faraó permitisse a saída do povo, eles acompanharam a coluna de nuvem que guiava eles durante a travessia no deserto, e a coluna de fogo, né, que levava eles à noite, que iluminava, que mostrava o caminho. Então, tantos milagres esse povo viu nessa travessia, né? Então, eles eram escravos no Egito, Deus dá uma missão a Moisés, fala que viu a aflição do povo, ou seja, esse povo clamava pedindo ajuda, esse povo estava pedindo para Deus cuidar deles, tirar eles dali, que eles já não aguentavam mais. E aí essa é a cena que a gente está vendo agora. Então o povo está diante do Mar Vermelho e atrás deles está os carros, os cavalos, os guerreiros de Faraó. Do lado tem deserto, do outro lado tem deserto, e eles se desesperam. E eles começam a reclamar, eles começam a murmurar e falar para Moisés: Por que você não deixou a gente como escravo lá? A gente não tem sepultura, a gente poderia ter morrido lá. Por que você nos trouxe para morrer aqui? Então, esse povo que estava clamando, pedindo ajuda, pedindo para ser liberto, pedindo para que Deus tirasse eles do Egito, depois de ver tantos milagres, estavam ali temendo e sem fé, e sem acreditar que ali era só mais um milagre, que algo aconteceria, que Deus iria salvá-los, né? E eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a fraquejar na fé. E aí Deus diz, né, essa frase tão forte, tão poderosa que diz: Por que clamas a mim? Dize ao povo
que marche. Deus, ele não estava negando a oração do povo. Ele não estava dizendo, não, vocês não precisam orar, não é importante orar. Não, mas Deus estava dizendo para eles que existe a hora de clamar, existe a hora de orar. Mas aquele momento já não era mais hora de orar. Não era mais para eles estarem clamando, murmurando ou questionando ali. Eles precisavam agir. Eles precisavam se posicionar, dar um passo de fé. Não adiantava voltar, porque os inimigos estavam ali. Não adiantava ir para o deserto, porque fatalmente eles também morreriam. Eles tinham que avançar. Quantas vezes nós estamos também nessa situação? Quantas vezes a gente também não se vê questionando ao Senhor ou duvidando que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas, mesmo quando Ele já fez tantos milagres. A gente tem visto tantos milagres. Tantas vezes o Senhor tem nos curado, tantas vezes o Senhor tem nos poupado, tem cuidado das nossas casas, dos nossos amigos, tem providenciado tantas coisas nas nossas vidas. Ele tem feito com que a gente viva de forma muitas vezes sobrenatural, como o Márcio mesmo contou. As contas não fecham, o dinheiro não dá, mas as coisas acontecem, a provisão chega. E mesmo assim, quando a gente se depara com mais um problema, com mais uma situação, a gente tende a questionar, a murmurar e até questionar se vai acontecer, se o milagre vai acontecer. E por que não aconteceria mais uma vez, se Deus não mudou, Ele é o mesmo. E muitas vezes Deus diz para a gente, Ele fala para a gente que a gente tem que marchar, mais uma vez, que a gente tem que andar. E às vezes a gente fica esperando uma palavra. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente espera mais uma palavra. Ele já pediu para você, perdoa. Ele já te disse, honra seus pais. Ele já te fala, eu estarei com você. A palavra dele já diz, seja forte e corajoso. As palavras do Senhor, a Bíblia já está escrita há quantos anos? E a gente tem tantas palavras, a gente tem tantas promessas. Mas mesmo assim, a gente ainda fica muitas vezes esperando mais uma palavra. Não, essa semana eu vou orar. Se o Senhor não falar comigo de forma específica, eu não vou fazer. Mas muitas vezes o que a gente está pedindo, o que a gente está clamando é o óbvio. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor, me dá um sinal se eu tenho que continuar esse relacionamento. Você não precisa de uma palavra específica. Olha para o seu relacionamento. Ele está agradando o Senhor? Ele está dentro dos preceitos? Estou falando de namoro, por exemplo. Você está lá começando um relacionamento e pedindo, Deus, se for ele, se for ela, o Senhor fala. E aí a pessoa é totalmente fora da igreja. É uma pessoa que não tem princípio cristão. Deus precisa falar para você que esse relacionamento, que ele não está nisso, que julgo desigual não é dele. Se você está numa sociedade, Deus, eu faço essa sociedade ou não faço. Como é o seu sócio? Ele quer sonegar imposto? Ele quer dar um jeitinho brasileiro? Ele quer ganhar vantagem em tudo? Você precisa perguntar para Deus se ele precisa te dar uma palavra, se você continua nessa sociedade. Tem tantas coisas que a gente não precisa de mais uma palavra. A palavra do Senhor, ela já foi escrita. E ela tem tudo o que a gente precisa. Se você precisa de um conselho sobre sua família, se você precisa de um conselho sobre casamento, a palavra já foi dada. E muitas vezes a gente fica esperando sem marchar. A gente fica esperando sempre mais uma palavra. Deus, ele já nos instruiu sobre o pecado. Ele já explicou como a gente deve, reagir ao pecado, que a gente deve fugir do pecado e que o diabo vai fugir de nós, mas a gente fica lá, Deus, eu vou ou não vou naquela festa? Eu vou ou não vou naquele lugar? A gente não precisa de mais uma palavra, a gente já sabe o que fazer. E é essa situação que o povo estava. Deus já tinha falado, Deus já tinha dado a promessa para aquele povo. Ele disse, em Êxodo 3, 7, 8, disse assim, disse ainda o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo e por isso decidi livrá-los da mão dos egípcios para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla. Eles tinham a promessa, Deus disse que ia livrar. Então eles já sabiam, quando eles saíram do Egito, eles já sabiam para onde eles estavam indo e o que Deus ia fazer. Mas mesmo assim eles questionaram e duvidaram. Então eles já tinham a promessa. Assim como nós, na nossa vida, nós já temos a promessa de que o Senhor morreu por nós e que todos que crerem nele serão salvos. Nós temos tantas promessas de vida na Bíblia a respeito da nossa casa, da nossa família. E mesmo assim a gente fica esperando mais uma palavra. Ele já deu a promessa. Deus também já deu a palavra. Moisés
recebeu uma palavra. Deus não só explicou para ele que ele daria uma missão e que ele tiraria o povo, que ele livraria o povo do Egito, mas Deus explicou como ele faria. Ele deu a palavra e ele explicou. Então Deus, quando ele fala com a gente, ele fala de uma forma específica. A libertação do povo aconteceu de acordo com a obediência de Deus em relação a Deus. Moisés foi obediente à palavra que ele recebeu do Senhor. E nós também recebemos uma palavra do Senhor. Nós recebemos uma palavra todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia. Nós recebemos uma palavra toda vez que a gente vem ao culto, que a gente ouve, né, a mensagem. Nós recebemos palavras às vezes de amigos, de pessoas que a gente confia. O Senhor, ele não nos salva só no momento da crise. Ele já nos dá a palavra antes. Ele fala o que ele vai fazer. Ele fala na Bíblia para nós quais os planos que ele tem para nós. Qual o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, a palavra, que é como fazer, nós também recebemos, assim como Moisés recebeu. E a palavra, ela é o ponto de partida da fé. E nós temos que ter fé para que a gente possa ter direção. Outra coisa que Deus já deu a Moisés e que ele deu a nós também, o poder. Moisés tinha uma vara nas mãos. Lembra que, não sei se o Edu comentou, acho que no outro culto, mas quando Deus ele levantou Moisés e ele ficou questionando, como que eu vou falar para Faraó? Como que ele vai acreditar que é o Senhor? Eu vou chegar lá e vou falar em nome de Deus? Como que isso vai ser? E Deus pergunta para ele, o que você tem nas suas mãos? E ele falou, uma vara, né? Algumas versões falam cajado, que era com que ele pastoreava as ovelhas do sogro, né? E Deus falou para ele, então você vai chegar lá, você vai jogar essa vara no chão, e aí a vara se transformou em uma cobra. E aí quando ele pegou, ela voltou a ser uma vara. Isso era uma demonstração de poder, de autoridade, que foi delegada a Deus. Com aquela vara, Moisés não só fez isso, né, de mostrar para o faraó, mas tantos outros milagres durante a travessia do deserto foram usando aquela vara. Então Deus, ele delegou poder para Moisés, não só para pastorear as ovelhas do sogro, mas também para manifestar o sobrenatural de Deus. Em Êxodo 14, no versículo 16, diz o seguinte: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Ou seja, foi com a vara que Moisés estendeu e o mar se dividiu. Antes disso, ainda, em Êxodo 4, no versículo 17, diz o seguinte: tomarás na tua mão esta vara, com que farás os sinais. E hoje em dia, qual é esse poder? Nós não temos a vara de Moisés, mas nós temos algo muito mais poderoso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado ao Senhor para nós, para que nós tenhamos o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo desceu sobre nós para que a gente possa fazer obras, inclusive, maiores do que os próprios discípulos fizeram. Então, nós recebemos esse poder vindo de Deus. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus já colocou esse poder nas nossas mãos. Ele nos deu dons, ele nos deu autoridade e, mais do que isso, o Espírito Santo. Então, muitas vezes, não falta poder delegado por Deus nas nossas vidas. O que falta é coragem da gente se posicionar e enfrentar e marchar em meio aos nossos problemas, às nossas lutas e às nossas dificuldades. Outra coisa que Moisés recebeu e que nós também recebemos do Senhor é a direção. Diga ao povo que marche. Clamar era muito importante, mas já não era mais o momento. Ali o momento era de avançar. Em Isaías 30, 21 diz assim sobre direção: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando nós estamos em Deus, quando a gente está ouvindo a voz dele, clamando por ele, quando a gente está em sintonia, né, no nosso secreto, pedindo a Deus direção, ele nos dá
Ele jamais vai nos deixar perdido, desamparado, baratinado, andando por aí. Porque se a gente está pedindo, se a gente está clamando, se a gente está realmente com o nosso coração disposto e entregue ao Senhor, Ele não vai nos deixar desamparados ou vagando por aí. O povo ficou vagando no deserto porque eles tiveram várias atitudes incorretas diante do Senhor. E aí uma travessia que era para ser super curta acabou levando muitos anos. Mas não era o plano inicial. O plano inicial era que eles fossem em linha reta e rápido. Era uma travessia de dias. Mas eles foram fazendo muitas coisas erradas, que a gente não vai entrar hoje nessa parte, mas eles acabaram se desviando, adoraram outros deuses, questionaram, entraram em pecado, enfim, tiveram outros problemas e acabou ficando realmente perdido. Eles andavam como em círculo, então um caminho que era curto acabou ficando 40 anos, mas esse não é o propósito inicial de Deus. O propósito de Deus é nos dar a direção correta. Você vai sair daqui, você vai para lá. Ele deu a promessa, Ele deu a palavra, que é como fazer, Ele nos deu o poder, que é força, que para a gente ter realmente autoridade para conseguir. Quando as nossas forças acabarem, é pelo Espírito Santo, não é por nós, é por Deus, é por Ele que habita na gente que a gente vai conseguir. E Ele também nos dá a direção. Romanos 8,4 também diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos que nos deixar ser guiados por Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, Ele vai nos guiar. Nós não vamos ficar perdidos em nome de Jesus. Mas por que a Bíblia fala em marchar? Né? Essa versão, a maioria das versões fala em marchar. E aí eu fiquei curiosa, não porque atravessem, andem, avancem, e sim marchar. E aí eu fui pesquisar o original. Eu não sei se o Wildo falou de manhã, porque eu realmente não, eu obedeci, eu não assisti a pregação. A palavra no hebraico, não sei se pronuncia assim, mas se escreve ve-yassal. Significa avancem, sigam adiante, ponham-se em movimento. E a raiz dessa palavra significa mover-se, levantar acampamento, partir, avançar. Ou seja, não é apenas marchar, não é apenas andar, é deixar um lugar onde você está e avançar em direção a um novo destino. Então, todas as palavras, todas as frases, todas as coisas que a gente lê na Bíblia, elas têm um significado. Não era só para o povo andar em direção ao mar, mas eles estavam indo para um novo propósito, avançando em direção ao destino que o Senhor tinha para eles. Mas o que é marchar para nós hoje? O que significa? Né? Por que esse versículo hoje ainda é vivo? A Bíblia, a gente pode ler 1000 vezes, que 1000 vezes Deus vai falar conosco de formas completamente diferentes. Então, eu tenho certeza, inclusive, que a conotação e a forma da exposição do Wildo hoje cedo foi outra, porque o Senhor, Ele é individual e Ele fala conosco de maneiras particulares também. Né? Eu coloquei 4 coisas que, quando Deus manda a gente marchar, essas coisas acontecem. Então, são 4 coisas que acontecem quando a gente marcha. A primeira delas é: Deus age no impossível enquanto nós agimos no possível. Moisés, ele levantou a vara. Deus abriu o mar. Nós fazemos a nossa parte. E aí Deus faz a parte dele. Nós vemos diversas vezes na Bíblia isso acontecendo. Deus, ele faz a partir de algo. O pressuposto, né? O Deus, ele não precisa de nós para nada, mas Ele nos usa e Ele quer que a gente entregue algo. Então, a partir de algo que a gente entrega, Ele faz algo novo. A partir de algo que a gente faz, Ele faz também. E aqui não foi diferente. Moisés, ele teve o ato de levantar a vara. Foi primeiro Moisés que fez e depois Deus abriu, né? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que obedecer. E nem sempre isso é confortável. Às vezes, Deus manda a gente marchar e a gente está tendo que marchar em direção a algo que para nós é impossível. Às vezes, a gente tem que marchar
para perdoar alguém que nos feriu de forma profunda. Às vezes a gente tem que marchar em direção a um projeto que a gente já não confia mais, que a gente já não tem certeza que vai dar certo. Às vezes a gente tem que marchar para poder deixar para trás um passado que prendeu a gente. Às vezes a gente precisa marchar para continuar orando por aquele casamento que a gente acha que não tem mais solução. Mas a obediência é quem precede o milagre. O mar só se abriu depois que Moisés estendeu o cajado, estendeu a vara. Enquanto o povo estava ali esperando uma resposta, mais uma palavra, o Senhor disse que precisava apenas de uma atitude. Então, às vezes, a gente fica esperando muitas palavras, e a gente se esquece que a Bíblia, ela foi escrita e inspirada por Deus. Então, tudo que está ali não é válido para Moisés. O que a gente está lendo aqui não é só sobre Moisés, não é só sobre o povo israelita. Esse livramento que Deus fez para ele, essas promessas que Deus tem, é para nós hoje. Quando nós lemos uma história, seja de Ruth, seja de Esther, aquilo não valeu só para Ruth, não valeu só para Esther. Aquelas histórias foram contadas, aquelas parábolas foram contadas, para que hoje a gente pudesse ler e perceber como Deus pensa, o que Ele quer de nós, como Ele conhece família, o que Ele acha que é um casamento, como é a criação de filhos. Eu costumo dizer muito para as mulheres no Glow que a gente não precisa ter passado pela situação para poder falar. Eu não preciso ter filhos para falar sobre o que Deus acha de ter filhos. Eu não preciso ser casada para falar o que Deus fala sobre o casamento. É claro que é mais fácil, se eu sou casada, eu dar um conselho de casamento. Mas, às vezes, é até pior, porque eu vou falar do que eu acho, do que eu penso, da minha experiência de casamento. Enquanto que eu estou falando da Bíblia, e eu não estou sem interferência nenhuma, é o que Deus acha e não o que eu penso. Então, na Bíblia, a gente já tem tudo que a gente precisa. Se a gente tem uma dúvida sobre qualquer assunto, a gente pode procurar na Bíblia. Então, o que a gente está falando, que Deus fez para Moisés, Ele deu a promessa, Ele deu a palavra, Ele deu direção, Ele dá para nós também, porque essas palavras foram escritas para nos guiar nas nossas vidas e nos balizar hoje também. Amém? Segunda coisa que eu anotei aqui que acontece quando a gente marcha, em direção ao que Deus tem para nós, é que o caminho, ele só aparece depois do passo de fé. Então, marchar para aquele povo parecia loucura, porque eles estavam vendo o quê? O mar fechado. Então, Deus mandou marchar, eles devem ter olhado e falado, marchar para onde? Marcho, volta para trás, vai acontecer. Duvido que eles pensaram que era para eles entrarem no mar. Eles devem ter pensado, bom, a gente vai marchar e aí vai acontecer alguma coisa, vai vir uma bola de fogo, vai matar esses caras aí, como outras vezes aconteceram, de exércitos que estavam tomados e de repente algo atrás veio muito maior e derrotou e tal. Com certeza eles esperavam assim, eles não imaginavam que era para eles irem em direção ao impossível, em direção a algo que eles nunca imaginariam que poderia acontecer. Então, Deus, normalmente, na Bíblia e nas nossas vidas, Ele desafia tanto a nossa mente quanto a lógica. Às vezes, Ele nos pede algumas coisas que não faz o menor sentido e que é justamente para testar a nossa fé, porque é muito fácil. É muito fácil, eles estavam lá chegando no mar e já estava aberto. Eles não iam questionar, eles iam nem perceber, talvez, que o mar se abriu. Eles iam estar lá distraídos, conversando e iam passar. E não iam perceber que o mar se abriu. Então, não é isso. Deus, Ele quer também de nós essa atitude de fé. Ele tem uma frase que fala, que eu gosto muito, que é, põe o pé, que depois Deus coloca o chão. Porque se já tem o chão, a gente vai. Mas e a gente pisar e não ter nada ali? Você vai até devagarzinho, contando até 10, para ter certeza. E Deus coloca o chão. Isso que é fé. A gente não vai esperar o mar se abrir muitas vezes. A gente não vai esperar o chão aparecer. Mas Deus vai colocar. Ainda que a gente vai confiar que o mar vai se abrir. Mas a gente tem que colocar o pé antes. O mar ele não se abriu enquanto eles estavam parados. E muitas portas também não vão se abrir na nossa vida enquanto a gente estiver parada. Porque, como a gente falou, Deus ele quer ver essa nossa atitude. Porque Ele já nos falou que Ele estaria com a gente. Então, agora Ele quer ver se a gente está com Ele também. Então, Ele está esperando isso de nós. A terceira coisa que eu coloquei é que Deus transforma os obstáculos em caminho. O grande obstáculo para aquele povo, para chegar onde o Senhor tinha para eles, era o mar.
E justamente o mar, que era um obstáculo intransponível, que era algo que eles jamais imaginavam que eles iriam conseguir passar, se tornou estrada. E eles puderam passar. Então, às vezes, a gente está numa luta, a gente está numa dificuldade, a gente está num problema, e a gente acha que aquilo não vai servir para nada, a não ser para nos trazer dor, tristeza, para nos dar chateação, para nos dar dor de cabeça, para nos tirar a paz. Mas exatamente aquela coisa, aquele motivo, aquele problema, aquela luta, muitas vezes é o que Deus vai usar para fazer o seu testemunho amanhã, para utilizar de estrada para que você avance, para que você cresça, para que você possa voltar ao Senhor, para que você melhore como pessoa, para que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. A gente sabe que o ser humano normalmente aprende mais quando? Na dificuldade, na dor, porque daí é lá que a gente se une mais com a família, é ali que a gente busca mais a Deus, é ali que a gente resolve, se está com um problema financeiro, você trabalha mais, você vai fazer um curso e aí você melhora de vida. Se você está com uma doença, você ora mais, você pede ao Senhor, você chama a família, todo mundo faz as pazes quando tem alguém doente na família, alguém muito próximo. Então, a gente tem essa tendência, e o Senhor sabe, Ele nos criou. Então, normalmente, em momentos de dificuldade, são os momentos que a gente mais luta. Mas também Deus, Ele transforma esses obstáculos em caminho, né? Da mesma forma que Ele fez o mar se abrir, eles passaram a pés secos. Eles não tiveram nenhum problema em atravessar. Ele, pelo contrário, se tornou um grande testemunho. Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre esse milagre tremendo. E há mais de 2000 anos a gente ainda está contando essa história. Então, o Senhor, Ele realmente usa as nossas lutas, as nossas aflições, para transformar o nosso testemunho, né? E para que a gente possa cada dia mais avançar. E a quarta coisa que eu coloquei aqui é que o inimigo que persegue a gente vai ser destruído pelo mesmo caminho que nos salvou. Ou seja, quando Israel passou, foram libertos, tudo bem. Quando eles pisaram na outra margem, lembra que o exército de Israel estava atrás deles? Quando eles foram passar, o mar se fechou e eles foram destruídos. Então, quando a gente fala em inimigos, não estou falando de pessoas, mas a mesma situação que foi utilizada para se transformar em bênção nas nossas vidas, também vai ser utilizada, muitas vezes, para acabar com aquilo que te feriu, para acabar com aquilo que te fez mal, né? Então, o mar, ele se abriu para Israel passar, mas ele se fechou para Faraó. Deus, ele usa o mesmo cenário para exaltar e também para derrotar. Então, no seu trabalho, às vezes uma situação que você está achando que é para te ferir, que é para te magoar, que é para acabar com você, aquela mesma situação, o Senhor vai transformar em bem. O Senhor vai usar para que você consiga uma promoção, ou para que você tenha uma visibilidade, ou para que você honre o Senhor, para que você dê testemunho, para que você possa falar sobre o Senhor. Então, as pessoas que vão te ver chorando, que vão te ver triste, elas vão ver o que Deus fez na sua vida e você vai poder testemunhar que o Senhor foi bom. Então, não é um inimigo no sentido assim, de vingança. A pessoa que me fez mal vai retomar. Não é isso. Mas a situação que foi usada para te ferir, ao mesmo tempo, ela vai ser usada para ser um testemunho sobre o que você venceu, sobre o que Deus fez com que você passou, né, nesse mar, e esse mar se abriu. A fé, ela tem que ser ativa. Às vezes, a gente fala para o Senhor, fala comigo, Senhor, e Deus responde, mas, de novo, fala comigo, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? E ele fala, mais uma vez? Porque a gente precisa, parece, a gente fica esperando aquela palavra. Está tudo dando errado, todas as portas estão fechando. A gente está vendo que nada que a gente está fazendo em relação àquela situação está dando certo. E você continua esperando uma palavra. Deus, ele veio pessoalmente falar a Moisés. Com a gente, talvez ele não vai descer e falar pessoalmente. Talvez ele não vai mandar um profeta lá na sua casa falar. Ninguém vai mandar no seu WhatsApp. Deus manda te dizer, não faça isso. Ele não vai fazer. Mas como eu falei, algumas coisas são óbvias. Se o que você está pedindo, se o que você está falando para o Senhor, o que você quer fazer, não está acontecendo, ou não agrada o Senhor, ou tem uma má aparência, ou está causando confusão na sua família, na sua casa, é um relacionamento, como eu falei, de namoro, que as famílias não se gostam, é pai que isso, é pai que... Faz sentido?
Tem coisas que a gente não precisa ficar esperando por palavra, o Senhor já deu, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre relacionamento, sobre casamento. A gente sabe que família é prioridade, que casamento é prioridade. Se alguém falar algo contrário, não é bíblico, não adianta. Pode falar isso que te digo que não tá na Bíblia. A Bíblia fala que o casamento, ele é o plano do Senhor. Claro, existe possibilidade de divórcio em caso de adultério, mas isso é porque o coração do homem é duro. O ideal seria que a gente conseguisse perdoar. Como a gente não consegue perdoar, o Senhor permite, mas o que passa disso tem que resolver. Tem que resolver. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma irmã, ela estava pedindo conselho, e ela estava falando, a fulana estava falando que agora que meu marido saiu de casa, acabou o casamento, nossa aliança foi rompida. Eu falei, onde está escrito isso na Bíblia? Não teve divórcio, não teve nada, foi uma coisa imatura, não tem casamento rompido, aliança. Vocês são uma só carne, vamos restaurar, vamos conversar, vamos resolver. Então, assim, a gente não precisa ficar esperando palavras, eu não preciso chegar lá e falar, Deus mandou te dizer, Deus já disse, agora a gente precisa fazer. Deus já deu as palavras, Deus já deu a promessa, Ele nos deu o poder, que é o Espírito Santo. Então, se há dúvida no nosso coração, a gente precisa buscar o Espírito Santo dentro de nós para que Ele confirme. Olha, eu estou em dúvida, eu recebi já várias palavras. Eu me lembro quando a gente estava para dar o passo de começar a igreja, o Wildo recebia tantas palavras. E eu confesso também que foi pela dureza do meu coração, porque eu nunca quis que meu marido fosse pastor. E Deus foi trabalhando, e quando foi o momento, e ele atrasou muito o chamado dele por isso, porque ele sabia que eu não queria. Até o momento que Deus falou no meu coração, assim, chega, né? Ele é pastor. E eu falei, Wildo, você já é pastor, vai. E ele foi liberado. E aí ele foi ordenado. E aí depois, quando foi para abrir a igreja da mesma forma, olha meu coração duro de novo, eu não queria abrir uma igreja. Eu falava para ele, mas já tem tantas igrejas, para que a gente vai abrir mais uma? Vamos estar debaixo de uma igreja, de uma bênção de um pastor, né? Vamos ser enviados, eu queria ser enviada. E ele tinha a palavra. E eu não sei quantas vezes ele recebeu palavras de que Deus tinha dado uma visão a ele, que a visão era dele, a visão não era de outra pessoa, e que ele não seria enviado por ninguém, sim, não por Deus. E eu ouvia tantas vezes essa palavra até que eu fui convencida, né? E aí, um belo dia, a gente ouviu a seguinte frase: Hildo, você sabia que você já está atrasado? Você já tinha que ter aberto. Deus já deu a palavra. Quantas vezes mais você tem que ouvir? Deus já deu a palavra. E aí eu falei, amém, Hildo, está atrasado. E aí a gente deu o passo. Por quê? É difícil, a gente tem medo, é normal. Eu estou pregando para vocês, eu prego isso para mim. Deus falou muito no meu coração sobre isso. A gente fica esperando muitas vezes que Deus realmente apareça, né, face a face. Ah, não, se fulano de tal, que eu confio, vier para mim, chegar e falar, Deus manda te dizer tal coisa. Daí eu sei que é do Senhor. Não é do nosso jeito. O Senhor, Ele já falou, Ele fala aos nossos corações, Ele fala no nosso ouvido, Ele fala através da palavra. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Na maioria das vezes nós já sabemos. A gente quer uma confirmação para poder validar aquilo que a gente já quer fazer. Ou que a gente não quer fazer. Principalmente quando a gente não quer fazer o que Deus manda a gente fazer, aí a gente quer de 3 validação para cima. Eu vou orar, 3 pessoas vão falar comigo, 4 pessoas vão não sei o quê, tal coisa vai acontecer. E a gente fica procurando, quando a gente já sabe. O Senhor, Ele já deu a palavra. Eu tenho certeza que vocês têm tantas palavras vindas de Deus para a vida de vocês. E Deus está dizendo, avance, avance. Avance, se mova, saia do lugar. Não é andar, é avançar, é sair do lugar que você está e avançar para um destino novo que o Senhor tem. Então não é nada igual, não é para continuar no mesmo lugar, é para a gente avançar, para a gente se mover. E a gente só vai se mover em direção ao que o Senhor tem para as nossas vidas se a gente agir por fé e se posicionar. Deus não está dizendo aqui que o mar já estava aberto e eles passaram, eles entenderam que o Senhor tinha falado e eles avançaram. Moisés bateu, né? Moisés teve fé e bateu. E aí sim o mar se abriu. Nas nossas vidas não vai ser diferente. Deus, Ele não faz o mar se abrir antes e Ele também não se atrasa. Vai ser no momento certo. Quando Ele perceber que a gente está com fé suficiente, já crendo. Não abriu ainda o mar, mas a gente já acreditou que Ele vai abrir. Aí é a hora
que o mar vai se abrir. Antes disso, ele não vai abrir. E quando a gente ficar olhando para trás, como Moisés ficou, olhando para trás, preso no Egito, né? E o Egito pode ser aqui o nosso passado, pode ser o medo, pode ser a culpa, pode ser algo que nos trava. O Egito pode ser uma situação de conflito, pode ser um casamento que não está indo bem. Tudo que faz com que a gente fique preso, amarrado, isso aqui é o Egito para nós. Deus, ele está apontando para frente e ele está dizendo para nós: marchem, eu já abri o caminho. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Há momentos que Deus, ele não está em silêncio. Na verdade, é porque ele já respondeu. E a gente fica esperando a resposta. Claro que tem momentos que Deus não vai nos dar resposta nenhuma e ele está em silêncio porque ele quer que a gente espere. Mas muitas vezes o silêncio de Deus ecoa como um grito para nós, porque nós sabemos que ele já falou e que ele está esperando que a gente haja. Então a gente tem que parar de esperar a resposta. Deus, ele já deu a promessa, como ele deu a vitória para Israel e garantiu. Deus, ele já nos deu a palavra, ele falou o que ele ia fazer, assim como Moisés, ele nos prometeu na Bíblia, tudo o que ele tem para as nossas vidas. Ele já nos deu poder, que foi a autoridade do Espírito Santo sobre nós. A vara de Moisés hoje para nós é o Espírito Santo que habita nos nossos corações. E ele nos deu a direção, ele mandou avançar. Quando o povo marchou, o impossível aconteceu. E se a gente marchar, o milagre também vai acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje diante desse mar, né? E Deus está dizendo para você: não recue, não tema, não pare, apenas marche. E eu queria saber quantos aqui precisam, assim como eu, marchar. Se você quer marchar e avançar, sair desse lugar de passado, de culpa, de dor, de infelicidade, de confusão, de tristeza, sair desse lugar em que você não sabe para onde você tem que ir, mas que o Senhor está falando ao seu coração. Eu queria que você viesse aqui para que a gente pudesse orar juntos e a gente pedisse ao Senhor que Ele confirme essa palavra, que Ele esteja com a gente, que o mar realmente possa se abrir. E aqui eu estou falando tudo que a gente precisa ir adiante nas nossas vidas. Às vezes é nas nossas finanças, às vezes é algo pessoal, às vezes é numa sociedade, como eu falei, às vezes é no ministério que você está parado, que você não está avançando, às vezes é no seu trabalho que você precisa dar um passo de fé, é aquela faculdade que você precisa fazer, aquele curso que você está adiando, aquela coisa que você sabe que Deus está te incomodando para fazer e você não faz. Às vezes é falar com aquele vizinho, é convidar para vir na igreja e Deus fala com você: convida, e você fica com medo e não convida. Às vezes é um gigante, é uma dor imensa que você está passando e que Deus já pediu para você perdoar, para você liberar perdão, para você superar. Cada um de nós, a gente sabe o que é o impossível, o que a gente precisa marchar, para onde a gente precisa se deslocar e sair. Então, se alguém quiser orar sobre isso, pedindo ao Senhor que hoje seja realmente um marco, que a gente coloque com fé, que a gente avance, que a gente coloque um pé antes de Deus colocar o chão. Eu tenho certeza que hoje mesmo Ele vai colocar o chão para nós, Ele vai abrir o mar e a gente vai conseguir viver o propósito do Senhor de forma plena, de forma completa, porque hoje vai ser só um início. Então, marche sobre seus medos, Ele já deu a vitória. Marche sobre as suas impossibilidades, o seu milagre vai acontecer. Marche sobre essa doença em direção à cura, marche sobre o seu casamento em direção à restauração. Em nome de Jesus.